E, como o João disse, vou falar um pouquinho de astronomia e a criação dos calendários. A ideia aqui é trazer um pouco dos aspectos extracientíficos envolvidos nessa criação. Então, são os aspectos que não são ciência, mas que moldam a ciência. Então, o interesse político, o interesse religioso, questões socioculturais, no geral. Esse é o meu trabalho de TCC, orientado pelo professor Dr. Lucas Nard. Então, vou fazer uma breve introdução, né? Em seguida, já passo para o calendário egípcio, que vai ser o meu foco aqui. Falo um pouco de algumas características desse calendário, como sistemas de decanos. Em seguida, falo de algumas reformas, mais especificamente de duas reformas importantes que os calendários sofreram ao longo da história. E, por fim, tento conectar um pouco esses assuntos com os fenômenos físicos e astronômicos envolvidos na criação e no aperfeiçoamento dos calendários ao longo da história. Bom, a necessidade de medição do tempo sempre foi algo muito presente em todas as civilizações ao longo da história, né? Muito motivado por questões agrícolas, né? De saber qual a melhor época para plantar, para colher, também por questões religiosas, então quando que eu vou fazer um ritual, quando que eu vou fazer algum festival religioso. E isso sempre teve muito ligado à observação astronômica. Então, essas civilizações buscavam em ciclos naturais, como o ciclo das estações, e como isso refletia na mudança de temperatura e de vegetação ao longo do ano. Então, os calendários surgem dessa interseção entre uma necessidade de organização social e observação astronômica. Mas, para além disso, para além de medição do tempo, os calendários servem também como um sistema de datação, para situar um acontecimento em relação a uma era, um acontecimento histórico, né? Ou seja, dar sentido cronológico aos eventos, não simplesmente contar o tempo, mas dar algum sentido para aquela contagem. Por isso que também a gente tem diversos calendários, cada um dando o seu sentido de acordo com a sua cultura. Então, cada calendário é definido com base em uma era. Existem diversos calendários judaicos, calendários indígenas, calendários chineses. Mas o foco aqui vai ser o calendário egípcio, porque é um calendário muito sofisticado, apesar de ser um calendário puramente prático. E na literatura em português, pelo menos, ele é muito pouco discutido. Por isso que eu decidi dar esse foco para ele. Então, o Egito Antigo desenvolveu, como eu já disse, um dos sistemas de calendários mais sofisticados da antiguidade. Ele se baseava em dois fenômenos astronômicos principais, que era o nascimento helíaco da estrela Sírius, que era muito importante para os egípcios. E o nascimento helíaco é quando uma estrela nasce na madrugada, pouco antes do Sol nascer. Então, ela nasce e pouco tempo depois o Sol nasce e ofusca seu brilho. E também, obviamente, eles se baseavam no ciclo das estações. Então, o que eu busco aqui é analisar como esses conhecimentos físicos e astronômicos, motivados sempre por questões socioculturais, foram aplicados na criação e no aperfeiçoamento dos calendários ao longo da história. Então, o calendário egípcio ele foi um dos primeiros a adotar um ano de 365 dias. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, cada mês sendo ainda dividido em 3 semanas ou 3 décadas de 10 dias. E isso contabiliza... Oi? Ai, foi. Perdão. Isso contabiliza, então, um total de 360 dias. E no final desses 360 dias era anexado... Então, e aí, além de ele ser baseado nesses fenômenos astronômicos, como o nascimento do helíaco de Sírios e o ciclo anual do Sol, o alicerce desse calendário era o ciclo de cheias do Rio Nilo, né? Era o ciclo de cheias do Rio Nilo. Então, eles dividiam o ano baseado nesse ciclo de cheias, né? Eles dividiam em 3 estações, Aké, Peré e Xemu, que é a estação da inundação, da semeadura e da colheita. E o interessante desse calendário é que ele não possuía anos bissexto. Isso causava um
um desvio cumulativo ao longo dos anos. E antes de prosseguir, é importante a gente entender o porquê que da existência de um ano bissexto, né? E porquê que esse deslocamento... Oi? Por que esse deslocamento ocorre? E o fato é que o ano trópico, né, o ano das estações, então, sei lá, o período que a Terra leva para sair de um ponto equinocial de primavera e voltar para o mesmo ponto, não é o número inteiro de dias. E o calendário é um sistema de contagem de números inteiros. Então, quando a gente tenta introduzir esse ano trópico no calendário civil, sempre vai sobrar um resto, que é essa defasagem que o ano bissexto vem para corrigir. Então, o calendário civil egípcio não possuía esse ano bissexto, que causava um deslocamento gradual das estações em relação ao calendário civil. Mas, enquanto o calendário civil servia para contabilizar os meses e dividir o ano, contabilizar também as estações, baseado no ciclo de cheias do Nilo, os egípcios também desenvolveram um outro sistema de contagem do tempo, baseado em observações de estrelas, que é o sistema de decanos. Então, é um conjunto de 36 constelações, cada uma representando 10 graus da eclíptica, que eles usavam para contabilizar as horas da noite, para dividir as noites em partes. Então, esse sistema é muito mais uma espécie de relógio estelar do que um calendário. E funcionava da seguinte maneira. Na década 1, a estrela S figurava como a última hora da noite, né? Quando ela nascia iliacalmente. E assim ficava por um número determinado de dias, até que ela já começava a ficar mais tempo visível no céu noturno, e não servia mais como a última hora da noite, e era necessário substituir por outra estrela, T, por exemplo, e assim sucessivamente, T por U, formando esse arranjo diagonal das horas decanais, né? E o tempo que cada estrela servia como a última hora foi uma escolha completamente arbitrária, porque os meses eram divididos em 3 décadas, então ficou definido dessa maneira. Claro, poderia ser muito mais técnico e usar uma estrela, um grupo de estrela, um decano por dia, mas essa tecnicidade não era algo característico dos egípcios, que estavam buscando uma espécie de contabilizar as horas da noite para dividir os serviços nos templos, né, durante a noite. Então, o interessante dos decanos, e eu trago eles aqui porque esse sistema é um dos grandes motivadores para, hoje em dia, a gente dividir o nosso dia em 24 horas. Né? Porque seriam 18 grupos de estrelas, ou 18 horas para a noite e para o dia, só que, como a duração do dia e da noite varia ao longo do ano, no verão, por exemplo, só 12 decanos são visíveis, e dentre eles a estrela Sirius aparece. E como a estrela Sirius era muito importante para os egípcios, ficou definido, então, meio que uma divisão de 12 partes para o dia e 12 partes para a noite. E, como eu disse, é a origem do nosso sistema de 24 horas. Não a origem, mas um dos motivadores. Então, o Egito deixa um legado para a gente de ordem, com um ano solar, com um calendário sofisticado de 365 dias, embora simples e prático, mas ele cumpria com os propósitos para os quais ele foi desenvolvido, que era para sincronizar a vida social. Também deixa um legado de precisão, que além de conseguir contabilizar dias, meses com o calendário civil, eles estendiam para um grau a mais de conseguir contar as horas. Mas tem uma defasagem inerente, que é a ausência do ano bissexto. E, bom, com o passar do tempo, a chegada da era helenística, a astronomia egípcia perde seu caráter independente, é englobada e substituída por métodos gregos e babilônicos, né? E esses sistemas eram sistemas de calendários muito complexos, né? Os calendários gregos, eles eram sistemas lunisolares, com 11 dias de defasagem por ano, tinham intercalações, mas eram completamente arbitrárias e feitas pelos sacerdotes. Já os decanos, eles perdem a sua função prática, original, e passam a funcionar simplesmente como elementos decorativos ou astrológicos. E, em sequência, em Roma,
eles ainda baseavam seus calendários primitivos nos calendários gregos, então ainda apresentava um desvio de 11 dias aproximadamente por ano. As intercalações eram arbitrárias, variando de cidade para cidade. Isso causava um desalinhamento das estações em relação ao ano civil muito crítico, né, que já vinha se acumulando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e isso prejudicava a agricultura, prejudicava a administração do império. Então, vai surgindo cada vez mais uma necessidade uma necessidade de reforma. E uma das primeiras reformas importantes que foram feitas foi a reforma juliana, em 45, antes da Era Comum, implementada por Júlio César, que, além de corrigir um pouco desse atraso, adicionando um número de dias no ano anterior, né, ele adiciona, se não me engano, 80 dias a mais, ficando com um ano de 445 dias, né, em 46, né, que é o chamado ano da confusão. E, além disso, ele estabelece uma regra nova para o ano bissexto, que agora é fixa a cada 4 anos. Mas isso também não pegou logo de cara. No começo, eles fizeram um ano bissexto a cada 3 anos. Mas, enfim, isso ainda, por mais que tivesse essa nova regra fixa agora, isso ainda apresentava um erro de aproximadamente 11 minutos. E, consequentemente, as estações continuavam se deslocando do calendário civil e, consequentemente, a data da Páscoa também, né, já que ela é definida com base no equinócio de primavera. E se a data da Páscoa desloca também o período entre a quarta-feira de cinzas e o período da Páscoa, que é um período em que era considerado uma heresia os cristãos comerem carne. Então, a Igreja Católica, percebendo esse pecado, e para corrigir esse pecado, eles decidem implementar uma nova reforma, que é implementada em 1582, depois da Era Comum, pelo Papa Gregório XIII, com auxílio do matemático Clavius, que, além de definir uma nova regra para o cálculo da data da Páscoa, também define uma nova regra para o ano bissexto, de que anos divisíveis por 100 não são bissexto, exceto quando forem divisíveis por 400. Isso reduz o erro para aproximadamente 20 segundos por ano. Então, ao longo da história, a humanidade sempre buscou uma maneira de organizar o tempo, e os calendários surgem como uma ferramenta fundamental para essa organização. Muitas das primeiras civilizações se baseavam em ciclos naturais muito evidentes, né, como o ciclo das estações. Então, a alternância entre o calor do verão, o frio do inverno, a alternância de vegetação que isso causa ao longo do ano, ditavam muito os ritmos da vida social e da agricultura, principalmente. E é importante a gente entender por que as estações do ano ocorrem. E a resposta reside em algo muito fundamental da dinâmica do nosso planeta, que é a obliquidade da eclíptica, né, que o eixo de rotação do nosso planeta ele é inclinado em relação com o eixo de translação. Ou a gente pode dizer, se quiser ser mais preciso, que o plano do Equador, que é o plano da rotação, é inclinado em relação ao plano da eclíptica. E isso causa uma variação de temperatura diferente, de insolação diferente nos hemisférios ao longo do ano, e causando as estações. Então, vamos entender agora como que a gente poderia calcular essa obliquidade de uma maneira mais experimental. E um método foi desenvolvido por Ptolomeu, que é esse aparato aqui chamado de plinto. É um aparato muito simples, é uma base de madeira ou de mármore com um quadrante graduado e 2 pinos perpendiculares a essa base. E o procedimento é básico também. A gente alinha essa base com o meridiano local, que é o meridiano que contém os polos e o zênite local. E a gente, então, observa a sombra aqui nesse quadrante, no meio-dia solar, nos solstícios, que é quando o Sol está no meridiano local. E com isso, esse ângulo aqui que vai ser medido vai ser justamente a distância zenital do Sol, e é isso que a gente usa para calcular a obliquidade. Então, o procedimento mais detalhado seria isso aqui. Então, eu coloquei o plinto aqui no centro desse hemisfério, e digamos que aqui seja o Sol. Não é muito bem o Sol, porque percebo que esse
círculo aqui ele está paralelo ao equador e a eclíptica não é paralela ao equador. Mas fingimos que não esteja assim. Sem ser no meio-dia, no solstício, ele iria marcar um ângulo, sei lá, beta aqui, um pouquinho maior que alfa, dessa sombra que vai ser projetada aqui. Só que conforme o Sol se aproxima aqui do meridiano local, que é esse meridiano que contém os polos e o zênite, esse ângulo aqui, que seria um ângulo beta que eu chamei, ele vai vindo para esse ângulo alfa, que vai ser justamente essa abertura Z, que é a distância zenital. Ou a gente pode pensar que esse arco ZX ele vai se mover aqui para esse arco ZX0. E com isso, esse ângulo horário aqui vai ser igual a zero. Então, o que a gente faz aqui é aplicar a lei dos cossenos esféricos, que é dada por essa fórmula aqui. Colocando h igual a zero, a gente tira uma formulinha básica que todo mundo conhece, da diferença de arcos, e tira que a distância zenital é dada por essa fórmula aqui. E uma ressalva é que essa dedução aqui é feita com recursos modernos. Essa não foi a maneira com que Ptolomeu fez, obviamente. A maneira que ele fez se aproxima um pouco mais disso daqui, que foi... ele já sabia que a obliquidade existia, o que ele estava fazendo era calcular descobrir uma maneira para calcular essa obliquidade também. E ele sabia que ele observou que nos solstícios, onde a declinação é máxima no solstício de verão, que é igual à obliquidade, e mínima no solstício de inverno, que é igual a menos a obliquidade, ele observou que essa diferença entre os solstícios era meio que fixa durante os anos. Então, dessa imagem aqui eu coloquei só o solstício de verão para caber aqui, mas eu tenho depois a imagem do solstício de inverno. Mas daqui a gente consegue tirar que, então, φ é igual a delta mais Zs, que é a distância zenital do Sol no verão. Então, a distância zenital é φ menos epsilon, perdão. Ou a gente pode tirar daqui, só colocar delta igual a mais ou menos epsilon. E no solstício de inverno é dada por φ mais epsilon. Então, subtraindo essas duas equações, a gente tira essa formulinha simples para a obliquidade, que Ptolomeu obteve um resultado com um erro de menos de 0,5% do valor atual. Mas, além das estações do ano, a obliquidade está relacionada com outro movimento fundamental da dinâmica do nosso planeta, que é a precessão dos equinócios, que é um movimento de peão, que o eixo da Terra descreve, devido ao torque gravitacional causado pelo Sol e pela Lua no bojo equatorial da Terra. E isso faz com que o eixo de rotação descreva um círculo na esfera celeste com um período de aproximadamente 26 mil anos. Isso foi descoberto por Hiparco no século II, medindo latitude e longitude de estrelas, e comparando com cálculos anteriores, de 150 anos antes aproximadamente, e ele notou uma mudança na posição das estrelas em relação aos pontos equinociais. A estrela Spica, ele mediu que apresentou uma mudança de aproximadamente 2 graus em 144 anos. E o que ele notou foi um aumento geral na longitude celeste, que é diferente de longitude geográfica, é meio que o contrário, mas a latitude permanecia inalterada. Além disso, outra coisa que ele notou foi um movimento consistente entre diversas estrelas. Então, essa mudança não poderia ser atribuída ao movimento de uma estrela, já que muitas estrelas tinham a mesma observação. Então, o que acontece, na verdade, foi o que eu desenhei aqui, essa deslocação do ponto equinocial gama para gama linha. Então, se os pontos equinociais estão mudando, o que está mudando é algum desses dois planos, ou o plano do equador ou o plano da eclíptica, porque os pontos equinociais são as interseções desses dois planos. Aqui é o ponto vernal, que é o ponto equinocial de primavera, e aqui é o ponto equinocial de outono. E a longitude é medida com base nesse ponto, e a latitude é medida com base na eclíptica. Então, se a latitude não está mudando, esse ponto aqui não está se deslocando nem para cima nem para baixo, o que significa que a eclíptica não muda. Agora, se o equador muda, esse ponto aqui não muda,
a latitude permanece inalterada, e esse ponto se desloca aqui para a direita e para a esquerda, mudando a longitude. Então, o IPAR concluiu que essa mudança era devido a um movimento do Equador, né? Hoje, na verdade, a gente sabe que a eclíptica também muda, mas essa descoberta levou à definição de dois tipos diferentes de anos. O ano tropical, que é baseado no ciclo das estações, que é usado nos calendários civil, que é o tempo que o Sol leva para sair de um ponto equinocial e retornar a esse mesmo ponto equinocial, considerando que o Equador precessa, certo? Agora, quando o Sol percorre mais gama-linha-gama, o arco gama-linha-gama, ele descreve uma órbita completa de 360 graus em relação às estrelas fixas e completa o que a gente chama de ano sideral, que é o que reflete o movimento real da Terra no espaço, independente da precessão dos equinócios. Então, devido à precessão, que é aproximadamente 50 segundos de arcos por ano, 51, se eu não me engano, na verdade, o ponto equinocial gama se desloca para gama-linha, e no próximo ano, gama-linha para gama duas linhas, e assim até voltar para o ponto gama, que leva um período de aproximadamente 26 mil anos. Então, era isso. A conclusão que eu trago aqui é uma continuidade histórica do conhecimento, que a evolução dos calendários representa um contínuo de conhecimento que é passado de cultura para cultura, de civilização para civilização, né? As reformas que eu apresentei aqui e também outras reformas que existiram que eu não trouxe aqui, elas não excluíram completamente os calendários anteriores, mas refinaram suas observações, refinaram seus cálculos e deixaram esses calendários cada vez mais precisos, alinhando com o movimento real da Terra, tentando alinhar com o movimento real da Terra no espaço. E é por isso... De novo... E é por isso que é importante a gente evitar leituras anacrônicas com juízo de valor quando a gente está lendo textos desse tipo, porque, por exemplo, o calendário civil, como eu disse, ele não tinha rigorosidade matemática alguma. O Otto Neugebauer, que é a minha referência principal, ele diz que esse calendário não contribuiu em nada para o conhecimento matemático e astronômico. Então, ele é um historiador das antigas, então ele costuma atribuir esses juízos de valor. Mas a conclusão que eu trago, então, é não atribuir esse juízo de valor, porque o propósito desses calendários não era ter uma rigorosidade, uma abstração matemática de acordo com os modos da ciência moderna, mas sim simplesmente regular a vida social, né? Por isso que ele era um calendário simples, prático e previsível. E era isso. Então, agradeço o meu orientador pela paciência, ao co-orientador, Dr. Ramakrishna Teixeira, do IAG, pela disponibilização de material de referência, pela ajuda em astronomia, e agradeço também à equipe do Congresso pela oportunidade e todo mundo aqui presente. Essas são minhas referências, um terço delas, o resto vai estar no meu trabalho original, e é isso. Perguntas? Muito obrigado pela apresentação, interessante. E você comentou que os egípcios usavam um sistema de 36 constelações. Na verdade, eles dividiam a eclíptica em 36, não eram constelações, né? Era um grupo de estrelas. Então, eles dividiam, cada uma representando 10 graus da eclíptica. Uhum. E você sabe como é que isso chegou a mudar, influenciar diretamente para a gente usar 12 horas? Por que a gente não tem 36 horas, então, por exemplo? Então, isso é porque, ao longo do ano, a duração do dia e da noite varia, né? No verão, por exemplo, quando isso era desenvolvido, apenas 12 decanos eram visíveis no céu noturno. E, dentre eles, a estrela Sirius nascia heliacalmente. E a estrela Sirius é assim, a estrela principal para os egípcios, assim, né? Como se fosse um deus para eles. Então, por conta disso, ficou uma divisão de 12 partes, que também acabou se estendendo para 12 partes do dia. Então, não é nenhuma rigorosidade, assim, é simplesmente porque eles gostavam da estrela Sirius, chamada também de Sotis. Obrigado. Imagina. Mais perguntas?
Se não tiver mais perguntas, vamos agradecer ao Vinícius de novo. Obrigado. Tá na minha cara. Alô? Alô? Tá. Como é que usa o laserzinho aqui? Onde que é? Tá. Tá, fechou. Vamos para a última apresentação do dia, que vai ser a Juliana, que é daqui da casa, né, aqui do FT. Juliana, pode ir. Não vai caber meu óculos. Tá bom. Oi, meu nome é Juliana. A reforma do calendário foi em homenagem, que ele estava falando. Bom, eu vou falar da pesquisa que eu fiz durante o meu mestrado com o meu orientador, Horácio. Então, como diz o título, é sobre cosmologia holográfica. E a ideia é que a gente quer descrever o nosso universo partindo do princípio holográfico. E por que isso é interessante, né? Hoje em dia, a melhor teoria que a gente tem para descrever a evolução cosmológica, principalmente nos primeiros momentos do universo, é a inflação. E ela é a melhor porque as previsões que ela faz batem com as observações que a gente tem da radiação cósmica de fundo. E também resolve alguns problemas que vêm com a teoria do Big Bang. Mas o problema é que a inflação é uma teoria efetiva, no sentido de que ela assume que a gravidade é clássica. E, na maior parte da evolução cosmológica, isso não é um problema, mas quando a gente pensa nos primeiros momentos após o Big Bang, essa aproximação não é válida mais, porque, nesse momento, a gravidade é fortemente acoplada. Então, nesse sentido, a holografia é uma ferramenta útil para a gente, porque a gente pode utilizar da conexão que a gente tem em dualidades holográficas entre teorias de baixas energias e uma teoria de alta energia para poder estudar esse regime de altas energias, gravitacional, em termos de uma teoria que vai estar em baixas energias. E tudo isso em busca de uma teoria fundamental, uma teoria que dependa de menos parâmetros, uma teoria que vai explicar as coisas sem precisar fazer esses ajustes finos, né, que é o que acontece em inflação. Bom, então, primeiro eu vou falar um pouco sobre cosmologia padrão, né, sobre a teoria do Big Bang e inflação. Depois, falar um pouco sobre holografia e dualidades de gauge e dualidades entre teorias de gauge e gravidade. E depois eu vou falar da minha pesquisa, que é sobre cosmologia holográfica fenomenológica, e vou citar alguns desenvolvimentos que estão sendo feitos atualmente. Eu vou ter que ir muito rápido, então eu vou passar por cima por vários conceitos, assim, que tem 1 milhão de coisas por trás, mas aí vocês confiam em mim e depois a gente conversa. Bom, então, cosmologia, né? A gente estuda cosmologia hoje a partir da teoria do Big Bang, ou Hot Big Bang, que a gente parte do princípio que o universo começou com uma singularidade inicial, e, a partir daí, o espaço-tempo evolui no tempo a partir da métrica de Friedmann, que
é essa aqui. Junto com isso, a gente tem as equações de Einstein, em que a gente adiciona as matérias que constituem o universo, e, a partir daí, a gente chega à conclusão que, no momento inicial, em t igual a 0, existe um momento de densidade infinita, que é o que a gente chama da nossa singularidade inicial. Mas a teoria do Big Bang tem alguns problemas, algumas inconsistências que vêm com a gente assumir que o nosso universo começa de uma singularidade inicial. Acho que um dos mais famosos é o Horizon Problem, né, o problema do horizonte, que é o seguinte: hoje em dia a gente tem várias observações da radiação cósmica de fundo, né, do CMB. Essas observações, que é basicamente essa imagem aqui, elas nos mostram a distribuição de temperatura de um mar de fótons espalhados pelo universo que foram gerados durante o Big Bang. E a questão é que, quando a gente vê essa distribuição, a gente encontra várias correlações entre diferentes pontos, entre diferentes fótons, e, a princípio, ok, mas o problema é que, quando a gente considera pontos que estão muito distantes entre si, e a gente considera que esses fótons não tiveram tempo suficiente para estar em contato uns com os outros, porque a gente está considerando que o universo partiu de um momento inicial e teve um determinado tempo para expandir, a gente encontra essas correlações entre esses fótons que não deveriam ter correlação, porque, teoricamente, eles não tiveram contato causal. Os cones de luz, quando a gente pega e vai no inverso do tempo, os cones de luz dele não têm interseção. Então, isso é um problema de causalidade. Um outro problema, que também vem da teoria do Big Bang, é o Flatness Problem, que é a questão que, atualmente, a gente sabe que a densidade de curvatura do nosso universo é muito pequeno, é praticamente 0. E, quando a gente pega a evolução cosmológica, a gente encontra que esse parâmetro ele cresceu com o decorrer do tempo. Então, se hoje ele é muito pequeno, no início do universo ele era menor ainda, na ordem de 10 a menos 30. E esse é uma condição inicial muito específica e muito pequena para a gente considerar no início do universo. É o que a gente chama de um problema de fine-tuning, né? Bom, agora, nesse contexto que surge a inflação, que na inflação a gente assume que o universo, logo após a singularidade, ela passa por uma fase de expansão acelerada. E aí a inflação ela é criada para poder resolver esses problemas, né? Então, com relação ao problema do horizonte, se a gente pensa que, ok, então eu tenho esses fótons que eles não deveriam estar correlacionados porque eles não estiveram em contato causal, porque não teve tempo para isso quando a gente considera só o Hot Big Bang. Mas, se a gente considera também o período inflacionário, e no período inflacionário o universo se expande de tal forma que a gente encontra que, no passado, esses fótons puderam, sim, estar em contato causal. Então, isso resolveria o problema de causalidade. Em relação ao problema do Flatness Problem, basicamente a mesma lógica. Durante esse período inflacionário, a densidade de curvatura ela também reduz. Então, mesmo que aqui nesse ponto a gente pense, nossa, é um parâmetro muito pequeno, a gente pode pensar, não, ela começou ali de um valor muito grande, durante o período inflacionário, diminuiu e agora cresceu, então não é mais um valor tão específico, né? Tá. Então, agora, falando de holografia, a gente vai falar de dualidades entre teorias de Gauge e teorias gravitacionais. E essas dualidades elas surgem num contexto em que se buscava unificar a relatividade geral com teorias quânticas de campo. E isso sempre, né, foi uma questão muito complexa. E a premissa dessas dualidades e de holografia é de que a gente possa, talvez, estudar a gravidade, em vez de tentar juntar a gravidade com as teorias de campo, todas num arcabouço dentro da mecânica quântica, a gente pode supor que a gravidade é, na verdade, um fenômeno emergente de uma teoria dual a essas teorias de campo, e que, portanto, essas duas teorias não vivem no mesmo espaço-tempo. Inclusive, elas vão viver em espaços de dimensões diferentes.
E, por trás disso, está o princípio holográfico. O princípio holográfico ele diz que, para toda teoria gravitacional, os graus de liberdade de um determinado volume são proporcionais não ao volume que eu estou considerando, mas à área da superfície daquele volume, né? O que é diferente do que a gente espera se a gente considera sistemas estatísticos no geral, né? Então, esse princípio permitiu que a gente pensasse em dualidades desse tipo. E, no entanto, a única realização que a gente tem a partir de teoria de cordas de uma dualidade desse tipo é a DS-CFT, que a gente realmente vai lá e deriva de teoria de cordas, né? Que é a dualidade entre um espaço ADS, que é esse da imagem, e uma teoria de campos que vive na sua fronteira, uma teoria de campos que, inclusive, vai ter invariância conforme. E alguns aspectos gerais dessas dualidades, isso independente de quais espaços eu estou considerando, esses três que eu escrevi aqui são meio que três lados de uma só coisa, né? Que é como que essa dualidade vai operar com as escalas de energia de cada uma dessas teorias. E o que acontece é que a gente tem o que a gente chama de conexão entre o infravermelho e o ultravioleta. Se, de um lado, eu tenho uma teoria que tem um acoplamento fraco, a teoria dual vai ter um acoplamento forte. Se, de um lado, eu tenho uma teoria em baixas energias, no infravermelho, do outro lado, eu tenho uma teoria em altas energias, no ultravioleta. Então, isso vale para todos esses tipos de dualidade. E a gente também tem um dicionário holográfico, que também é geral. Então, aqui, geralmente, a gente considera o lado gravitacional, a gente chama de bulk, e aqui eu tenho o lado da QFT. Se no bulk eu tenho um campo escalar, na QFT ele vai ser dual a um operador composto. Se no bulk eu tenho um campo de gauge, ele vai ser dual a uma corrente global. E a métrica do bulk é dual ao tensor de energia-momento da teoria que vive na fronteira desse sistema. Agora, falando especificamente de cosmologia holográfica, eu falei para vocês que a única realização concreta que a gente tem dessa dualidade de uma forma que a gente chama de top-down, no sentido de começar de uma teoria fundamental e derivar essa dualidade, é a DS-CFT, que, no caso, descreve essa dualidade para espaços que são ADS. O nosso universo não é ADS. O nosso universo ele é quase plano, mas ele tem uma constante cosmológica maior que zero, então ele é de Sitter, né? Então, a gente precisaria de uma correspondência do tipo DS-CFT. E a gente não tem isso, não rolou ainda. Então, o que a gente faz nessa proposta da cosmologia holográfica é que a gente vai cortar caminho. Em vez de a gente partir de uma teoria fundamental e derivar isso, a gente vai tentar propor como essa dualidade seria da forma mais geral e, de forma fenomenológica, a gente vai tentar tirar algumas conclusões como que pode ser essa teoria. E, para isso, a gente segue uma trajetória que é útil dentro dessas dualidades, que é o seguinte. Existe uma correlação que não é holográfica, mas é uma relação entre dois espaços-tempos, que é de cosmologias, né, descritos por uma métrica de Friedman, e espaços que são chamados de domain wall. Não vou explicar o que é esse domain wall, mas o ponto é que, para ir de um espaço de cosmologia para esse domain wall, a gente faz uma continuação analítica na direção temporal. E a gente faz isso porque esses espaços, domain wall, eles têm uma descrição melhor em termos de uma teoria dual. Então, a gente sabe um pouco mais sobre holografia nesses espaços. E a gente utiliza isso para poder entender algumas das características de como vai ser essa QFT dual a esse espaço domain wall. E, no final, a gente faz a inversa daquela continuação analítica que a gente fez para obter o que seria uma QFT dual ao nosso universo, né? Então, no final, a gente tem a nossa cosmologia, que é um espaço quadridimensional, dual a uma teoria quântica de campos, um espaço tridimensional. E o interessante da cosmologia holográfica é que aquela conexão que eu falei entre teorias de baixas energias e altas energias, no caso de cosmologia,
vai se traduzir entre uma relação entre a evolução cosmológica, então, o passar do tempo na cosmologia, com o inverso do Aird-Flow na teoria de campos que mora nessa fronteira. O Aird-Flow são transformações nas escalas de energia dessa teoria. Então, ele vai regir como que, por exemplo, se eu estou nessa teoria, se eu estou no ultravioleta, e o que acontece quando eu vou para o infravermelho. E, paralelamente, quando eu faço isso no lado da teoria na fronteira, o que eu estou fazendo é voltando do tempo em cosmologia. Ou seja, eu estou indo de um momento em que a gravidade é fracamente acoplada para um momento em que ela é fortemente acoplada. E isso é muito útil, porque esse é justamente o regime que a gente não consegue descrever, porque a gente não tem uma teoria quântica de gravitação, mas a gente pode usar a holografia para descrever esse regime em termos de uma teoria quântica de campos no infravermelho, e, portanto, a gente pode usar cálculos perturbativos, diagramas de Feynman, todo um grupo de ferramentas que a gente já entende melhor. Bom, agora, na prática, o que esse modelo se propõe, num primeiro momento, é calcular a função de 2 pontos do tensor de energia-momento. E a gente faz isso porque eu falei que o tensor de energia-momento é dual à métrica, em cosmologia. Então, se eu estou interessada em perturbações na métrica, do lado da cosmologia, que é justamente aquilo que a gente vê na radiação cósmica de fundo, naquela imagem do CMB, então, o que eu preciso calcular do lado da QFT é justamente essa função de 2 pontos do tensor de energia-momento. Então, só para vocês entenderem como que isso é feito, aqui eu estou escrevendo essa função de 2 pontos nessa decomposição, que é só 2 formas diferentes de escrever como esses tensores podem estar escritos em termos de diferentes combinações dos índices, né? E isso porque esses tensores aqui são tensores que são transversos, e esses aqui são tensores que têm traço nulo. E aí, quando eu chego na relação holográfica, né, que foi desenvolvida para o caso do operador de tensor de energia-momento, o que eu tenho é uma relação entre esses power spectrum, que são esses objetos que a gente tira da CMB, então são os observáveis, em relação, e eles em termos, né, desses coeficientes das funções de 2 pontos do tensor de energia-momento. Então, esse aqui é o nosso mapa holográfico de cosmologia holográfica, para o caso das perturbações na métrica. Bom, e aí, agora vem a parte fenomenológica que eu falei, que é o seguinte, como eu disse, que a gente não sabe exatamente qual é o formato dessa QFT, porque a gente não está vindo de uma derivação top-down, então eu tenho que propor uma ação mais geral possível, e assim que eu proponho essa ação mais geral possível, eu faço os meus cálculos, levando em consideração essa ação, e depois eu vou comparar com os dados experimentais que eu tenho. E aí, quando eu comparo com esses dados, eu consigo restringir quais são os meus parâmetros, que são livres, eu posso restringir quais os valores que eles podem tomar dentro de todos os valores possíveis, né? Então, eu consigo definir melhor como que essa teoria quântica de campos tem que ser. E uma coisa que, na verdade, a gente sabe sobre essa teoria é que, bom, como vocês podem ver, eu coloquei aqui 2 interações. Esses acoplamentos, eles não têm dimensão, eles são adimensionais, porque toda a dimensão dessa ação está aqui no G. Yang-Mills. E esse é um termo que é comum a todos os termos da ação. Então, sim, isso vai ser uma teoria que muda de acordo com a escala, então não é uma teoria conforme, mas todos os termos vão escalar da mesma forma. Isso não é uma simetria em toda a sua glória, mas ainda assim permite que a gente restrinja a forma dos nossos correlatores de uma forma que vai ser vantajoso na hora da gente fazer os cálculos e tirar conclusões desses cálculos. E uma dessas coisas é que a nossa expansão perturbativa vai ser em termos desse acoplamento de effective, que também é adimensional.
Bom, agora aqui, pegando, né, dados reais, toda essa coisa de experimentos, isso aqui é um gráfico que, em 2017, foi feita essa análise, em que se comparava os dados da CMB, os mais recentes da época, com 2 modelos diferentes que explicam essas perturbações. O modelo padrão, né, que é cosmologia mais inflação, e o modelo de cosmologia holográfica, que é o vermelhinho. O da inflação é esses pontinhos azuis, não sei se vocês estão enxergando. Mas, enfim, isso aqui é o Power Spectrum, né, angular, e esse aqui determina as escalas de energia que eu estou considerando essas perturbações. Então, vocês podem ver que, para a maior parte do espectro, essas linhas assim, estão bem em cima da outra. Só a única diferença que eu vou ter é que, para multipolos, né, para escalas muito pequenas, essas predições vão ser diferentes. Só que esse é um regime em que, na verdade, a teoria dual ela se torna não perturbativa. Então, de fato, a gente não espera que essa previsão bata, né? Mas, então, em todo o range que a gente pode considerar que a aproximação perturbativa dessa QFT é válida, essa análise demonstrou que, estatisticamente, inflação e cosmologia holográfica são indistinguíveis. Bom, e, além disso, a gente também precisa que cosmologia holográfica resolva todos os problemas que inflação também se propõe a resolver. O primeiro deles é o Horizon Problem, e aí a gente volta para aquela coisa da conexão entre altas energias e baixas energias. E a gente sabe que, se a gente tem uma singularidade inicial em cosmologia, a gente está falando de uma divergência ultravioleta. E isso, no lado da QFT, tem que ser uma divergência no infravermelho, né? E, de fato, quando a gente faz cálculos com a QFT perturbativamente, a gente encontra essas divergências do infravermelho. Mas métodos não perturbativos de QFT na rede, que eu não sei como é que eles fazem isso, chegam à conclusão que, na verdade, essa teoria é finita no infravermelho. Então, se essa teoria é finita no infravermelho, do lado da cosmologia, ela também tem que ser finita. Então, a conclusão que a gente chega é que não houve uma singularidade inicial. E, se não houve uma singularidade inicial, os problemas de causalidade não são mais um problema, né? Em relação ao flatness problem, de novo, as perturbações na métrica são duais a um tensor de energia-momento. E, se a gente quer que essas perturbações se tornem cada vez menores, tendendo à planicidade, a gente precisa que o T-mini seja um operador relevante no RD-flow da QFT dual. E a gente define se um operador é relevante ou irrelevante, calculando a dimensão anômala desse operador. E, de fato, quando a gente fez isso, a gente concluiu que, de fato, o tensor de energia-momento é relevante para a maior parte dos parâmetros que a gente considera, especialmente naqueles que têm o melhor fit com a radiação cósmica de fundo. Bom, agora, o estado da arte desse modelo, que já tem mais de 20 anos, já foram calculadas também não gaussianidades, né? Porque até agora eu falei sobre funções de 2 pontos, mas também já foram calculadas funções de 3 pontos do tensor de energia-momento e também função de 3 pontos da corrente global. E essa corrente ela é dual a campos que descrevem monopolos magnéticos. Então, esse é outro problema que vem com o Big Bang, que ele prevê que existam monopolos magnéticos, mas a gente não observa eles, então a gente tem que explicar onde eles foram. Então, a cosmologia holográfica também dá uma justificativa para essa questão dos monopolos magnéticos em termos de uma teoria dual. E agora, essa é a parte que eu estou fazendo agora com o meu orientador e com o Matheus ali, que é calcular essas funções de 3 pontos de interações entre esses operadores do tensor de energia-momento e da corrente global, que seriam duais a essas interações entre perturbações na métrica e perturbações nesse campo de gauge. Outra questão que também está sendo desenvolvida agora é entender como que se dá essa transição de fase entre esse período em que a gravidade é fortemente acoplada
para o momento de reheating do universo, que é quando a inflação passa a ser válida, que é quando a aproximação semiclássica da gravidade passa a ser válida, e, portanto, a gente não pode mais considerar uma teoria de campos perturbativa, de acordo com aquela conexão. Então, a gente quer entender como que se dá essa passagem de um regime para o outro. É isso. Obrigada. Perguntas? Muito obrigado pela palestra, foi muito legal. Eu não entendo absolutamente nada sobre isso, mas de manhã a gente viu a palestra do Mário Novelo, ele estava falando sobre modelos que não precisam do Big Bang, né? Então, do rebouncing e tal. Ele falou que, nesses casos, se você pega um modelo do rebouncing ou daquele de Gödel, você não precisa de inflação. Você pode ter inflação, mas não precisa. A cosmologia holográfica, ela tem espaço nesses modelos, né? Tipo, mesmo que não precise da inflação, ela resolveria alguma coisa nesses modelos ou ela passa a ser também descartável? Eu acho que, assim, a premissa da cosmologia holográfica é que a gente tenha um modelo que possa incluir inflação, né, como teoria efetiva, mas que ela funciona para outros modelos que não sejam inflação, quando a gente vai para um limite em que a QFT não é mais perturbativa. Então, a ideia é que, assim, independente de ter inflação ou não, a gente tem um período na evolução cosmológica que, de fato, a gravidade é fortemente acoplada, que precisaria de uma teoria de gravitação quântica para que a gente pudesse descrever, né, com todos os detalhes e entender o que acontece, tanto que essa singularidade pode existir, pode não existir, é realmente uma deficiência do nosso conhecimento, da nossa matemática, da nossa teoria nesses regimes. Então, independente de como você modele isso do lado da cosmologia, você também pode olhar para o outro lado, que é o lado dual, né, holograficamente, e pensar como que esses problemas se traduzem em termos de uma teoria de campos. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu queria saber como é que vocês conseguem contornar esse problema da gente não observar monopolo magnético. Tem como explicar um pouquinho sobre isso? Vixe, deixa eu ver se eu lembro. Como que é mesmo? Hã? Tá. Então, lembra que eu falei que, no caso do problema da planicidade, a gente quer que as perturbações na métrica diminuam com o tempo para explicar por que o nosso universo é plano hoje. E que isso, do lado da QFT, se traduz em eu querer que o tensor de energia-momento seja um operador relevante. Então, da mesma forma, eu quero que esses campos que descrevem monopolos magnéticos diminuam com o tempo, de tal forma que hoje eles sejam indetectáveis. E isso, do lado da QFT, significa que eu preciso que o operador dual a esses campos, que é a corrente, seja um operador relevante. E aí a gente faz isso calculando a dimensão anômala e vê que, de fato, é um operador relevante. Então, esse decaimento está previsto para ocorrer, de fato. Oi, obrigado pela palestra, foi muito interessante. Você falou que essa abordagem de cosmologia holográfica seria uma abordagem mais bottom-up do que top-down, que é o original que você vem de ADS-FT e tal. E ali, brevemente, você mostrou o dicionário da correspondência. Na sua opinião, você acha que a cosmologia holográfica seria mais um teste de consistência do que a gente já sabe sobre a correspondência da SFT? Ou você acha que você teria informações mais profundas assim, sobre dualidades, investigar novas dualidades, ou entender melhor o dicionário, no caso,
no caso que seria uma abordagem mais top-down? Eu acho que funciona nos dois sentidos. Porque se em algum momento a gente conseguisse chegar em algo parecido com cosmologia holográfica através de uma teoria fundamental, de um lado a gente mostra essa teoria, né, realmente parece fazer sentido, porque bate com esse formalismo que a gente está usando para chegar nessas previsões. E, ao mesmo tempo, parece dizer, de fato, parece que a holografia faz sentido, né? Porque as coisas estão batendo de todos os lados. Então, eu acho que é uma busca nos dois campos, assim. Inclusive, eu estava falando mais cedo com um colega que, assim, a gente propõe cosmologia holográfica como sendo uma alternativa mais fundamental que inflação, mas ainda não chegamos lá, né? Porque a gente parte dessa teoria geral, então a gente coloca esses parâmetros livres, então ela é fenomenológica. No final, a gente está vendo o que funciona melhor através das observações e não vindo de uma coisa fundamental, né, de uma teoria de cordas ou o que quer que seja, para chegar, a FT é essa, que nem é o caso de ADS-FT com N igual a 4 super Young-Mills. Então, ainda essa busca ainda não acabou, não. Obrigado. Mais alguma pergunta? Boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida só quando você comentou da teoria cosmológica holográfica, em comparação com os dados experimentais, que para baixas energias a curva não ficava ajustada. Tem alguma proposta para corrigir isso ou ainda não? Então, do ponto de vista de cosmologia holográfica e da QFT, o que acontece é que nesses valores, isso é uma expansão, quando a gente faz transformada de Fourier e a gente está descrevendo essas amplitudes de ondas em termos do L, que é o momento de multipolo, o número de multipolo. E esse número está relacionado com a escala de energia dessas perturbações, e o que acontece ali naquele regime em que a gente não consegue fazer previsões é porque a gente está pegando um regime em cosmologia, em que do lado da teoria dual, ela não é mais perturbativa. Então, quando a gente considera aquele lugar em que a gravidade é fortemente acoplada, a gente está indo para um regime na teoria dual que é de baixas energias, mas quando a gente começa a sair ali desse regime de altas energias na cosmologia, a aproximação perturbativa começa a não mais ser válida do lado da teoria dual. Então, a gente não pode mais tirar informações daqui, e aí a gente pode ir para cá, inclusive, esse que é a proposta do reheating, da gente entender como que isso acontece. Acho que é isso. Mais perguntas? Oi. Então, eu queria perguntar só sobre a questão da curvatura. Você comentou que, atualmente ela está diminuindo, certo? E no early, sei lá, começo do universo era menor ainda, então significa que teve um período que ela teve que crescer e depois cair de novo? Foi algo assim? É o seguinte, hoje ela é muito pequena. Nosso universo é quase plano. Mas, quando a gente considera todo o período de evolução do universo através da métrica e das equações de Einstein, sem considerar um período inflacionário, a gente tem que esse é um parâmetro que devia ter aumentado com o passar do tempo. Então, se agora ele é pequeno e ele aumentou, então ele era muito menor ainda. Então, se ele era muito pequeno, isso é estranho, porque é uma condição inicial muito específica para, enfim, é isso. Mas aí, quando a gente considera o período inflacionário, a gente vê que nesse período, esse parâmetro, ele teve um decaimento. Então, se naquele momento do Hot Big Bang, do reheating, que agora o Big Bang, onde a gente imaginava que era a singularidade, passa a ser o momento do reheating, né, que é o final do período inflacionário. Tudo bem naquele momento
esse parâmetro ser super pequeno, porque veio de outro período que esse parâmetro decaiu muito. Então, ele pode ter um valor mais arbitrário, maior, e depois desse período ele diminui. Então, tem uma justificativa, assim, entendeu? Tudo bem, obrigado. Vamos agradecer a Juliana de novo. Agora a gente vai fazer um coffee break e 4h30 a gente volta com a primeira aula do minicurso do professor Carlos Alberto, da UFC, de Teoria Quântica de Campos. Introdução à Teoria Quântica de Campos. Obrigado.